boa noite a toda a nossa audiência do Polo Unifax e PUR. E hoje vamos entrevistar o professor, doutor em literatura comparada, Eduardo Timbó. Que prazer, que honra estar contigo nesta noite para se trabalhar a temática este Viva a Universidade do Polo Unifax e PUR. Vamos dar início. Primeiro, a sua palavra de abertura, professor. Marcos, boa noite a você, boa noite para todo mundo que nos vê, nos escuta. Para mim é um prazer sempre estar aqui com você, né? Sempre a gente discutindo, comentando assuntos que são importantes dentro do contexto atual e também sobre academia, né? Então, para mim é um prazer estar aqui e estou a postos. Neste primeiro momento, eu acredito que todos os alunos que queiram fazer o curso de letras sempre têm essa indagação a fazer, né? O que levou Eduardo Timbó a fazer o curso de letras? Olha, Marcos, eu poderia trazer aqui uma série de aspectos, não é? Falar sobre questões pelo meu amor pela literatura, o quanto eu gosto da literatura e tudo. Mas, na verdade, esse percurso ele foi sendo construído, tá, Marcos? Ele não foi um percurso assim que, desde o início, eu pensei em fazer letras. Não foi sequer a minha primeira opção no vestibular, né? Então, minha primeira opção no vestibular foi o jornalismo. Tentei jornalismo para a Universidade Federal do Ceará, né, aqui em Fortaleza, e tive um retumbante resultado negativo. Nessa época, vale aqui uma curiosidade, nessa época, o resultado do vestibular, ele saía nos jornais. É uma coisa que já delata a sua idade, né? Você falar uma coisa dessa já diz mais ou menos ali que faixa de idade você está. Mas a verdade é essa, o resultado, ele saiu no jornal, nós não tínhamos internet, absolutamente nada dessas ferramentas que nós temos hoje. Então, todo mundo conferia e ligava para ti, dizendo, você passou, você não passou. Então, nesse momento eu não havia passado. Evidentemente, fiquei triste, chateado. E, na época, eu já tinha amigos e colegas que faziam faculdade de letras. Então, eu comecei a me interessar pelo curso. Já gostava muito de ler, desde o ensino médio, o fundamental. Gostava muito de literatura, já escrevia alguma coisa. Coisas ainda muito incipientes, mas já escrevia. E então me veio o interesse em fazer letras porque amigos e colegas muito próximos estavam fazendo. E também não tinha muita informação disponível naquela época. Então, hoje você abre uma página no seu Google, você põe curso letras, informações. Então, você consegue ter um panorama muito, muito claro, né? Muito legal. Na época, a gente não tinha isso. Então, as informações elas vinham através da vivência das pessoas que já estavam lá. E, à medida que eu ia ouvindo, né, sobre as disciplinas que as pessoas faziam, sobre as discussões, as conversas, os livros que eles estavam lendo, eu ia cada dia mais enchendo o olho, né, assim, de vontade de fazer o curso. Então, quando eu decidi fazer pela segunda vez, foi um vestibular da Universidade Estadual do Ceará, né, a UES. E, na época, a UES tinha um sistema de prova que era, no mínimo, desencorajador, né? O UFC você tinha primeira fase, segunda fase e tudo mais. A UES não. A gente chamava, inclusive, de Ironman, porque era uma prova, eram todas as provas em uma manhã. Então, você tinha que fazer as provas gerais, as provas que eram específicas, a redação, tudo no espaço ali, se eu não me engano, de 4 horas e meia. Então, eu fiz a prova, não tinha muita esperança de ter passado, estudei, mas não bastante, já estava cursando jornalismo. Então, porque eu fiz novamente para outra universidade e havia passado. Estava gostando do curso e tudo. Mas quando eu vi o meu nome lá,
que havia passado para a universidade estadual, para o curso de letras, não tive receio, não tive medo. A primeira coisa que eu fiz foi trancar o meu curso de jornalismo e entrar para letras. Então, o meu percurso que me levou, né, até o curso de letras, na verdade, foi um processo que se construiu. Não foi algo que desde o início eu havia optado pelas letras. Na verdade, como eu disse, né, eu tentei um outro caminho inicialmente, depois veio a faculdade de letras, e aí no primeiro semestre eu já estava completamente cooptado pelo curso, já estava totalmente por dentro, era exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, o início, né, foi mais ou menos assim. Então, já no primeiro semestre, por exemplo, eu fiz a cadeira de latim, né, nossos ouvintes aqui, né, o pessoal que está seguindo a gente, pode pensar, rapaz, mas o latim não é uma língua morta? Não, não é uma língua morta no caso, porque ela não mais representa uma cultura própria e viva como representava antes. Ela é viva de uma outra forma, porque a todo momento ela é usada, ela é lida, não é? E algumas pessoas até inclusive arriscam falar, mas aquilo já me encantou de cara. No primeiro semestre, primeira semana de aula, ter aula de latim. Eu me senti assim, transportado para um outro universo. Então, esse foi um princípio, né? A forma como eu entrei no curso de letras e desde a primeira semana já fui achando aquele universo encantado, né? Encantador. E quando há o encantamento, há a paixão. Eduardo, teve alguém na família que você, depois que iniciou o curso, que deu um incentivo para o curso? Como foi esse processo? Olha, Marcos, o que acontece? Em geral, quando a gente pensa nos cursos, né, que a gente vai fazer, que a gente vai curso de graduação, tecnólogo e tudo isso, na época, inclusive, nem havia um curso de tecnólogo. A gente sempre pensa duas coisas basicamente, né? Dois fatores pesam no nosso poder de decisão. A gente pensa, primeiramente, uma questão financeira, talvez, né? Você pensa, poxa, eu vou conseguir trabalhar com isso, vou conseguir pagar minhas contas, vou conseguir ter tudo direitinho. E uma outra coisa que você pensa é se você continuaria a exercer aquela profissão mesmo nos momentos difíceis. Então, ou seja, se aquilo realmente é algo que você gosta de fazer, se aquilo te move mesmo quando a situação é adversa. Né? Isso porque, ao falar com as pessoas ao redor, eu tanto ouvi opiniões extremamente positivas, né? Poxa, isso mesmo, excelente carreira, belíssima carreira, parabéns. Mas é claro que eu também ouvi palavras não tão positivas assim. Poxa, mas o professor ganha pouco, será que isso vai ser bom para você? Enfim, o que você vai fazer depois de se formar? Enfim, eu ouvi muitas palavras nesse sentido. O importante quando você escolhe, seja o curso que for, né, é você ter bem esse equilíbrio na sua cabeça. Se o curso que você quer, ele ao mesmo tempo, ele vai te dar uma condição fática, né, ou seja, se ele vai conseguir realmente te dar a oportunidade de você concorrer a boas vagas, tanto na carreira pública quanto dentro do meio particular, né, das escolas e, enfim, instituições particulares, e pensar se realmente é uma coisa que você faria, mesmo quando aquilo apresenta dificuldades. Né? Então, você faz esse peso dessas duas coisas e chega a essa concepção. Então, eu ouvi de tudo. Agora, também a gente tem que ponderar isso. Né? Quando você... Sabe aquela história? Se você vai muito pela cabeça dos outros, você acaba não fazendo nada. Então, existe uma certa dose também de respeito às suas próprias escolhas. Né? Então, se você fez a sua escolha, você faz a sua escolha, você precisa levar ela em frente e, evidentemente,
não me arrependo da escolha que fiz, por mais que, talvez a gente vai falar isso, né, um pouquinho mais à frente aqui da nossa conversa, por mais que seja um curso, seja uma área que ela seja, no mínimo, desafiadora. No mínimo, desafiadora. Então, para quem gosta de um bom desafio, não faltarão emoções, né? Quem decide se aventurar no caminho das letras. Professor Eduardo, em toda jornada, existe os seus métiers, né? Ou seja, o que um profissional de letras hoje ele abarca no mercado. Onde ele pode atuar, perfeito. O leque de opções, ele é vasto, certo? Eu falei aqui das opções de trabalhar no ensino público ou particular, porque realmente são as áreas onde onde existe mais demanda, não é? Onde existe mais a capacidade de facilmente você ser absorvido pelo mercado. Não é à toa que eu mesmo não me recordo de um semestre sequer que eu tenha ficado sem estágio ou emprego. Talvez o primeiro. O primeiro semestre eu realmente não estagiei nem trabalhei. Mas a partir do segundo, já começa uma abertura muito grande do mercado. Então, você já pode estagiar, né? Quem quer trabalhar com a parte de docência, você vai estagiar em escolas públicas, escolas particulares. E também tem um outro caminho, um caminho mais interno da própria faculdade, né? Que é a questão do caminho da pesquisa. Muitas pessoas fazem letras, mas não necessariamente elas querem estar em sala de aula, ou pelo menos em sala de aula no contexto do ensino básico, certo? Então elas vão para o caminho da pesquisa acadêmica. Como é que eu vou fazer isso, Eduardo? Então eu não quero trabalhar com ensino básico, eu quero mesmo pesquisar temas, eu quero ser um pesquisador da área de letras. Dentro da faculdade, você descobre, né? Você vai descobrindo ali os grupos de estudo, os grupos de pesquisa, os centros de pesquisa, e aí você vai tentando ver como faz para ingressar em cada um deles, né? Você pode, alguns ingressam através de prova escrita, outros através de uma entrevista, ou a junção das duas coisas, e outros têm uma abertura muito simples, é só você chegar e fazer parte. Então, nesses grupos de pesquisa, você vai, as pessoas vão ter, né, algumas aulas, alguns encontros falando sobre temas em comum, e cada um vai desenvolver a sua própria pesquisa, que vai finalizar com um artigo acadêmico, um capítulo dentro de um livro. Esse livro, né, esses estudos viram um livro, ou mesmo eles são publicados em revistas científicas, e aí você está começando a pavimentar uma outra área, que é a área de pesquisa acadêmica, né? Então, isso tudo juntando no seu currículo vai te gabaritar para dar aula não apenas no ensino básico, mas também no ensino superior. E conheço também muitas pessoas da área de letras que até estão em sala de aula mesmo, exercendo, né, a docência, mas que tem uma veia muito mais de pesquisadores do que propriamente de professores, de docentes. Então, tem basicamente essas áreas, mas isso vai muito mais além. Hoje, uma das áreas que cresce muito dentro da letras é a questão do ensino de escrita, seja escrita acadêmica ou seja escrita, por exemplo, para as redações, né, de Enem, de vestibulares. Então, conheço pessoas que montaram cursos e até hoje conseguem desenvolver um trabalho excelente dentro dessa área. Pessoas também que trabalham na área de revisão, certo? Pode ser revisão nas editoras, revisão dos livros, dos textos, né, que lá chegam. Pode ser revisão dentro dos parques gráficos, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo entre 2018 até 2020 como revisor dentro de uma gráfica que era dentro de uma escola. Então, meu trabalho era fazer a revisão das provas, dos comunicados,
todos os textos que passassem, por exemplo, uma placa fixada na escola, passava pela revisão. Então, é um trabalho muito interessante também, muito específico, muito técnico, certo? É preciso você estar em dias com a tua parte da gramática, é preciso ter muita sensibilidade na hora de fazer adequações do texto, e não para por aí. Tem mais também outras áreas, a gente poderia falar aqui durante muito tempo, né? Você pode produzir conteúdo para a internet, você pode trabalhar como revisor de textos para textos que serão publicados em páginas, né, em redes sociais. Então, na verdade, existe aí um amplo mercado. O que é uma coisa muito boa, mas pode ser um problema. De tão amplo, talvez você se sinta um pouco perdido nesse monte, né, de opções. Então, caso você não saiba qual dessas opções seguir, é interessante ir testando, né, até ver que opção se encaixa melhor com a tua forma de encarar o curso de letras. Foi assim que eu fiz, meio que tentando um pouco de cada uma das áreas dentro da letras. Trabalhei com pesquisa, como ainda trabalho, com escrita acadêmica, com auxílio de escrita acadêmica, revisão de TCC, revisão em gráficas e com construção, né, e revisão de textos para a internet. Então, é uma área bem ampla, ela vai bem mais além do que apenas dar aula para o público de crianças, jovens e adolescentes. E o polo Unifax e PUC, nesta semana, está com uma super promoção de bolsa para quem queira iniciar nesta profissão tão majestosa. O conhecimento, ele sempre impulsiona novas aberturas de portas, né? E, Eduardo, a sua vivência acadêmica como foi? Graduação, pós-graduação, até chegar ao doutorado? Bom, a graduação, eu creio que já deu uma palhinha mais ou menos de como funcionou, né? Primeiro semestre eu já estava encantado, cooptado pelo curso, o que não quer dizer que não teve reveses, né? Muitos reveses foram constatados. O primeiro deles quando se trata de universidade estadual ou federal, nós temos a ocorrência vira e mexe das famosas greves. Então, isso atrasou, por exemplo, todo um semestre. Então, eu acabei tendo que me formar com um pouquinho de atraso por conta disso. É um revés, né, que atrasa o teu processo. Dentro do curso mesmo, seja uma universidade particular ou pública, a gente tem também outros revés que acontecem. Você vai ver conteúdos que não são tão agradáveis, professores que talvez não tenham a dinâmica tal como você queria ou gostaria, né, ou como seria melhor para você. E nem sempre é possível ficar trocando de professor, então tem um grande exercício também, que é uma das grandes lições que eu tirei do curso de letras, tem um exercício ali de troca, de negociação. Né? Então, você precisa estar nesse local de negociação, ligar o modo de negociação, certo? Como assim, Eduardo? Porque você vai passar por diversos momentos que são desafiadores e muitas vezes a realidade não acontece do jeito que está na sua cabeça. Então, você vai, por exemplo, se matriculou numa matéria de literatura brasileira e você é um amante de literatura brasileira, mas o professor passou diversos textos de nível altíssimo e os autores que você gosta, o professor simplesmente desconstruiu aqueles autores na tua cabeça. Então é muito legal quando a pessoa desconstrói alguma música, um livro ou alguma ideia que você tinha muito fechada na sua cabeça. Isso acontece, né? Especialmente na graduação. O curso de letras na graduação nós não temos cadeiras práticas, né? A não ser no final do curso. No último ano temos as cadeiras de prática de ensino, evidentemente, onde você vai dar aula
sob o olhar de um dos seus professores, né, que está ali para coordenar, anotar tudo e passar um feedback para você. Mas a graduação, o percurso da graduação, realmente não tem jeito. Quando chega na hora do TCC, no final do curso, o alívio que você sente, não um alívio ruim, mas um alívio de ter percorrido esse caminho, ter conseguido passar pelos obstáculos e ainda assim gostar do seu curso, né? Então isso aí é uma grande batalha vencida. Bom, quando termina a graduação, você tem diversos caminhos para refletir, né? O que você vai fazer? Vai parar por ali o seu percurso e vai se dedicar ao mercado de trabalho, vai tentar conjugar mercado de trabalho com uma pós-graduação. Então, no meu caso, eu preferi emendar direto com uma pós-graduação. Foi quando eu comecei o meu mestrado, fiz seleção para algumas universidades e consegui passar na seleção da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, só felicidades, passei na seleção, e aí começa a parte pesada da coisa, né? Se na graduação você tem um banho de liberdade, porque ali é você que manda, você que está no controle. Então, se as coisas derem muito certo, parabéns, mas também se não derem, você tem que puxar a responsabilidade para si. Na pós-graduação isso se acentua mais ainda. Uma vez que é você que escolhe o que você quer estudar, com quais professores você vai estudar e sobre o que você vai falar. Então, é absolutamente uma liberdade que pode, no primeiro momento, ser interpretada como algo maravilhoso, mas que traz diversos problemas que você precisa orquestrar daí para frente. Você precisa ter proatividade, você precisa procurar os professores, pesquisar os temas, escrever, afinal de contas é uma tarefa. E todas as tarefas, um mestrado, por exemplo, né, estamos falando aqui de uma pós-graduação lato sensu, né? Isso é um pouco mais raro de acontecer. Os teus colegas, eles ficam muito esparsos, então você acaba criando ali pequenos grupos, mas muito resumidos. Os professores, eles têm diversos alunos, diversas outras atividades, então você fica numa dependência muito de realmente ter que sentar, escrever e fazer acontecer. Você precisa produzir. Então, no mestrado, minha experiência foi essa. Eu tive que realmente passei por um momento muito interessante dentro da academia, onde eu pude ter contato com professores que eram os autores de alguns livros que eu li. Isso aí foi muito importante, muito legal para mim. Mas é um momento que ele equilibra um pouco de... tem um quê de solitário, mas um quê também de satisfatório, quando você consegue descobrir o seu tema, você consegue desenvolver, você consegue caminhar com ele. Então, dentro do mestrado, eu já emendei também. Bom, já estava lá, não é? Estamos aqui fazendo o mestrado, a seleção vai ser ano que vem, por que não fazer? Então, decidi emendar também com a seleção do doutorado. Passei na seleção. Inclusive, foi um momento muito interessante, porque é o final de um ciclo e o começo de outro. Mas nesse mesmo espaço, você tem que terminar a tua dissertação de mestrado e se preparar para a prova de seleção do doutorado. Lembrando que, mesmo no mestrado e no doutorado, você precisa preparar o teu pré-projeto, né? Que é como se fosse ali uma carta de intenção, vamos dizer assim, dizendo, afinal de contas, né, o que você vai estudar, quem é você, o que você vai estudar, como é que você pretende estudar. Então, juntou tudo isso, foi um momento realmente muito turbulento, como de fato é o universo acadêmico, ele está longe de ser um campo calmo e tranquilo, ele é muito turbulento, porque o tempo todo você precisa estar atento a tudo, precisa produzir, precisa mostrar esse conhecimento, participar de seminários, semanas
universitárias, publicar. Então, é realmente uma coisa muito intensa. Os 2 anos do mestrado passaram voando, e aí veio o doutorado. Fiz o doutorado pela mesma instituição onde eu fiz o meu mestrado, mas migrei da literatura, perdão, da vernáculas, letras vernáculas, para a teoria da literatura, para a ciência da literatura. Então, no meu mestrado, eu fiz a dissertação falando sobre o livro Macunaíma, do Mário de Andrade, que todos devem conhecer. Quem quer fazer letras, com certeza, ou já leu, ou já botou na lista para ler. Se não, precisa. É uma leitura obrigatória. E no doutorado, eu trabalhei já com um livro, uma obra do autor Paulo Leminski. A obra chama-se Catatal. Então, no doutorado, diferentemente do mestrado, que são 2 anos, doutorado são 4 anos. Você tem 2 anos para fazer as disciplinas, conversar, apresentar projetos, e depois 2 anos para a escrita. Você pode pensar assim, cara, 2 anos para escrever é tempo demais, é tempo de sobra. Dá e sobra. Digo para você com toda a honestidade. Semanas antes de apresentar, você está ali no computador ainda terminando folhas e folhas. Laudas e laudas ainda do seu trabalho. Não dá tempo. É impressionante. Eu mesmo não conheço ninguém que tenha feito uma tese e tenha terminado tudo com maior tranquilidade dentro do prazo. Quer dizer, dentro do prazo você precisa terminar, mas com tranquilidade eu acho um pouco difícil. Mas, como eu disse, é um caminho que é muito gratificante, porque ao final você vê a sua dissertação sendo lida, e, no caso do doutorado, a tese, né, sendo lida e comentada por profissionais que estão realmente nessa vida, nessa jornada acadêmica há muito tempo, pessoas que têm um gabarito fortíssimo. Então, é um prazer muito grande você ver o seu texto sendo dissecado, né, sendo lido e comentado por essas pessoas. Então, no final do doutorado, a sensação de alívio, né, de ufa, consegui terminar o projeto que eu disse para mim mesmo que iria fazer, né? Ele também se divide com um pouco de nostalgia, porque ao terminar o doutorado, você fica com aquela, vamos dizer, aquele gosto de, e agora? O que eu vou fazer agora? Quero ir além. E além disso, nós só temos o pós-doutorado. Que, lembrando, o pós-doutorado ele não conta como mérito acadêmico. Ele conta muito bem para o seu currículo, conta muito bem para um desenvolvimento mais profundo, né, de um tema que você queira desenvolver. Mas, por exemplo, um concurso público, um pós-doutorado, ele não conta pontos, certo? Uma banca avaliadora, ele vai contar pontos no sentido de mostrar que você domina o tema, mas não vai contar pontos de forma objetiva. Então, esse foi o meu percurso, com muitos altos e baixos, com muita ajuda de algumas pessoas, porque se é uma coisa que você precisa entender é que na pós-graduação ninguém sobrevive sozinho. Você tem sempre que contar com a ajuda de professores, colegas. Não adianta você achar que vai fazer todo o percurso de forma solitária. Não é assim que acontece. Então, foi esse meu percurso, cheio de altos e baixos, mas quando eu olho para trás, quando eu lembro do que eu fiz, eu com certeza tenho bastante orgulho. Professor Eduardo, a sua trajetória é extraordinária. Quem já passou por essa trajetória tem muito a falar. E o que você orientaria, né, o jovem hoje que está iniciando e quer cursar o curso de letras? Qual as orientações que a sua pessoa daria hoje? Olha, Marcos, quem sou eu para orientar alguém, certo? Mas o que eu diria para você que está nos assistindo e está pensando em fazer letras, ou então já decidiu
fazer o curso de letras, ou então, mais uma hipótese, né? Alguém que está em dúvida, se faz letras ou se faz um outro curso, eu diria uma coisa específica para cada um de vocês. Se você já se decidiu a fazer letras, vou começar pelo mais fácil, né? Se você já se decidiu a fazer letras, eu digo para você que não tenha dúvidas, você vai entrar numa área riquíssima, com muitas possibilidades, mas também vai encontrar pedras nesse seu percurso, e é preciso ter um pouquinho de esperteza para lidar com essas pedras. Caso você já tenha, né, se decidido a fazer o curso, tenha certeza que você vai estar entrando em um curso que te dá amplas possibilidades de trabalho, mas também um curso, quer dizer, mas também não, inclusive um curso que vai abrir os seus olhos para muitas coisas. Então, dentro do curso de letras, você vai passar por disciplinas e vai estar com professores, vai passar por experiências que vão te fazer, com certeza, sair uma pessoa melhor do que você era. Tem esse lado também, porque você, toda vez que você estuda uma coisa que pertence à área de humanas, você acaba, além de dominar o tema, você também acaba trazendo isso como uma ferramenta pessoal, uma melhora pessoal. Então, eu digo isso de forma assim, de forma exemplar mesmo. Então, quantas vezes em discussões acaloradas no curso, eu não tive que entender o lado da outra pessoa, né? Então, quantas vezes eu não tive que entender que o outro argumento ele tem tanta validade quanto o meu. Então, dentro do curso, você acaba aprendendo isso também, né? Para as pessoas que estão aí indecisas, por exemplo, né, se fazem letras ou se não vão para um outro curso, eu digo para você o seguinte: quando você entra no curso de letras, ele te dá um panorama tão vasto em relação aos outros cursos, aqui sem desprezar nenhum outro curso da Humanas, tá? Mas ele te dá uma visão tão vasta do campo das ciências humanas, que eu não sei se outros cursos trabalham nessa perspectiva, né? Então, você acaba tendo uma visão sobre o quê? Você tem um crescimento de percepção sobre o próprio instrumento que, basicamente, todos nós usamos e é parte concreta da nossa vida, ou seja, a linguagem. Então, no curso de letras, você vai aprender os fundamentos, né, da linguagem, você vai aprender diversas teorias que falam sobre esse mundo, ou seja, o mundo da linguagem, o mundo da ferramenta que basicamente todos nós usamos para estarmos no mundo, né? E para você aí que talvez não sabe se letras é uma boa opção ou não, ou letras não é nenhuma opção no cardápio para você, eu digo que você deveria olhar com um pouco mais de carinho para essa opção. Além das questões práticas, né, as quais eu falei aqui, a questão de trabalho, de áreas internas, que você pode imergir em alguma delas e simplesmente desenvolver a sua carreira, tem outras questões, né? Você tem uma questão também de um curso que ele te dá uma abertura muito maior para você compreender a realidade. Isso aí é uma coisa fantástica do curso de letras. A gente passa, Marcos, 4 anos e meio, batendo cabeças com ideias e teorias, que as pessoas de fora, né, elas olham para a gente e pensam assim: esse povo é doido. E o que eles estão discutindo aí? Você está discutindo linguística, né, teorias que falam sobre a questão da semiótica, você está estudando as teorias dos semiólogos falando sobre linguagem, então você pensa, cara, onde que eu vou aplicar isso? Mas, na verdade, você está estudando uma coisa que todo mundo usa o tempo todo, certo? Então, para você que letras não é nenhuma opção no cardápio, diria para você que pense com carinho nessa opção, mesmo que você não queira seguir a carreira docente,
queira trabalhar com outro aspecto, como a gente falou aqui, não é? Revisão, produção de textos para a internet e até mesmo como editor. Então, o que eu diria é isso. As suas dúvidas sobre se letras é ou não uma boa opção, elas vão se encerrar quando você entrar e começar a primeira semana de aula. Você sentir o clima de onde você está, começar a tirar aquelas xerox, baixar PDFs, comprar livros, pronto, você vai sentir já cortado por esse mundo. Quanto mais você conhece, mais você fica encantado com o novo, né? A descoberta de um novo mundo. E dentro desse cenário, que você que está do outro lado e queira, né, cursar o curso de letras, está passando aqui abaixo, né, o telefone do Polo, o WhatsApp do Polo é DDD 8899762091. Você faz a sua inscrição, faz o seu vestibular, ou se transfere e ganha. Você escreve no WhatsApp, eu quero bolsa. Aí nós já vamos identificar a sua pessoa e vai ter um super desconto em sua graduação. Então, professor Eduardo, as suas considerações ou a sua mensagem final deste Viva a Universidade com a temática de hoje, letras. Olha, Marcos, o que eu tenho a dizer para finalizar a nossa conversa na verdade, a gente já falou, assim, nesse espaço, né, aqui nesse tempo que a gente já falou tanta coisa interessante sobre o curso, mas uma das coisas que eu queria dizer em relação a letras é o seguinte: em toda profissão, na maioria das profissões, na verdade, o que a gente tem? A gente tem pessoas que podem se sentir confortáveis ou não dentro daquele contexto. Em letras, parece que alguma coisa te chama, você tem como se fosse uma certa vocação para trabalhar com aqueles conteúdos. Então, se você sente isso, que letras é uma coisa legal, e você já gosta de literatura, você tem uma certa resiliência, porque é importante ter. Então, se você quer se aprofundar nesse universo, não estou falando de ficar na margem não, tá? Ficar no superficial. Quando você entra no curso de letras, você vai estudar coisas que não necessariamente você vai ensiná-las, mas você vai estudar coisas que vão te mostrar, vão fundamentar toda uma base teórica que você vai precisar no dia a dia. Vai precisar para pensar, para refletir, escrever e para, evidentemente, dar aulas, que é a parte pedagógica do curso, não é? Ali mais ou menos o último ano e meio são de cadeiras voltadas para a questão pedagógica, né? De método de ensino, de forma de se ensinar. Então, se você sente que tem alguma coisa te chamando para o curso de letras, venha para o lado letras da força, não tenha medo, você vai gostar. Basicamente era isso que eu queria dizer. Espero que você que pensa em fazer letras vá o mais rápido possível e a gente se encontra por aí para depois você me dizer: olha só, professor Eduardo, matriculei no curso de letras, do jeito que você falou. Aí você vai me cobrar, tá bom? Para saber se realmente você gostou ou não gostou. Tenho aqui para mim que você vai gostar sim.